Fala pessoal, Thiago aqui e hoje é um dia muito legal que eu estou trazendo para vocês uma estratégia nova, uma estratégia que foi por muito tempo desenvolvida. Já estamos na caminhada para desenvolver ela já faz mais de 6 meses, tá bom? E gostaria que vocês pudessem ter um pouco de paciência agora, porque eu vou explicar como que nós chegamos até ela e para validar toda essa estratégia e poder apresentar para vocês agora de uma forma paga, né? Antes ela estava na forma gratuita, era a estratégia RP Algo Mix e agora ela se transformou em RP Algo Dólar no 5R, tá bom? Não esqueça de compartilhar e curtir o vídeo aqui para dar uma força para nós. E vamos para lá, porque sem mais delongas, quero apresentar para vocês como que foi o desenvolvimento dessa estratégia, tá bom? A estratégia grátis, ela foi lançada já com um certo desenvolvimento em cima dela e com uma certa intenção que era colher os dados de como que o público, como que os clientes se comportam com a estratégia, tá bom? Com esse tipo de estratégia. Essa estratégia ela é baseada em compras feitas como se fosse um médio para trás, tá bom? Tem muitas pessoas que não gostam desse conceito, entendo, tudo bem, mas aqui nós estamos trabalhando com estatística e utilizando essas ferramentas, essa forma de operar, ela vem apresentando excelentes resultados, tá bom? Vamos lá. Quando a gente estava com essa estratégia, ela tinha 5 entradas na forma grátis, tá? Ela tinha 5 entradas e também ela poderia ser feita alguns ajustes ali nas entradas, tá bom? Na estabilidade da banda, no alvo, na largura também da banda. Então, nós tínhamos uma configuração para apenas para 5 entradas, para essas 5 entradas. E quando eu coloquei em votação, né, nós chegamos ao número ali de mais de 400 usuários simultâneos. Hoje nós já passamos ali de 600 pessoas que já testaram essa estratégia. Eles colocaram algumas considerações, algumas dicas, algumas reclamações ali que eles viram que não era muito do perfil da pessoa ou o que poderia melhorar nela. Tá? Como que eu consegui chegar nesse ponto de otimização dessa estratégia? Foi fazendo cada entrada, cada momento de entrada, né, considerando as 5 entradas, com uma configuração diferente. Então, nós utilizamos o Profit Ultra agora com a otimização. Na primeira bateria ali foi feito mais de 120 mil backtests diferentes, com configurações diferentes. E nós chegamos em uma otimização específica, mas não muito boa. Por quê? Quando você faz uma otimização matemática, você tem que cuidar muito com a média dos valores e o quanto você está fazendo um overfit em cima da estratégia. O que isso significa? Significa você deixar essa estratégia tão perfeita, tão otimizada para aquele momento que você está fazendo, que chega que qualquer movimento diferente do mercado, fora daquele dado que você tinha ali, né, do backtest de um ano ou 10 meses, tanto faz, qualquer dado diferente disso faz com que a sua estratégia dê um resultado péssimo. Então, o que eu fiz? Como que eu segui essa estratégia? Eu coloquei a estratégia o mais otimizada possível para eu conseguir enxergar qual que é o limite da estratégia e depois disso, eu sabendo qual que era o limite máximo, tá? Limite máximo financeiro, de fator de lucro, de porcentagem de operações vencedoras e fator do lucro também, eu sei o quanto eu posso chegar no overfit e eu reduzi isso para que eu chegasse numa estabilidade da estratégia, que
eu tenho um campo limitado de tempo para eu conseguir testar essa estratégia. Então, eu quero que essa estratégia, que o mercado mude e ela consiga acompanhar esses dados. Tá? Eu vou pegar um exemplo aqui que eu estava fazendo, que eu até pensei aqui em deixar. Eu tirei várias fotos porque, infelizmente, o Profit Ultra ele vai, vai perdendo as informações com o tempo e tudo mais, tá? Deixa eu só verificar aqui. Olha só, vamos pegar essa imagem aqui, tá bom? Essa imagem vocês conseguem observar que eu tenho a otimização da entrada 1, entrada 2 e entrada 3. O que você percebe? Que o resultado médio de operações, o resultado médio financeiro vai aumentando, com certeza, é óbvio isso porque eu também estava aumentando a quantidade de contratos, então vai aumentar o financeiro, mas também a porcentagem de operações ganhadoras. Eu não tenho operações perdedoras, então eu tenho que escolher entre as ganhadoras, né? Qual que seria a melhor, que mais se encaixa ali. Então, às vezes o meu fator de lucro, eu tenho um fator de lucro excelente em algumas configurações, digamos assim, só que eu não posso utilizar porque senão eu chego no overfitting. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho na primeira entrada, tá? Aqui, o espaço de banda, isso aqui tá, foi uma. Já vou avisar vocês, para vocês também não tentarem fazer isso, porque não vai dar certo, tá? Se vocês tentarem usar essas configurações aqui, não vai dar certo, tá? Mas aqui, o espaço da banda, eu tive alguns critérios para selecionar. A estabilidade da banda 13, aqui. E dentro dessa estabilidade da banda 13, eu vi que todos os melhores resultados estavam com o espaço da banda 2, então perfeito. Estabilidade da banda 13, todos eles tudo junto, perfeito. E o alvo, quando eu vou selecionar o alvo, o que eu tenho que pensar? Eu não posso pegar o melhor resultado, porque aqui o melhor resultado seria o resultado 18. Eu não poderia pegar esse aqui. Por quê? Porque o 18 ele está numa extremidade que, se o mercado mudar um pouquinho só, ele já vai se desestabilizar totalmente. Por que eu sei disso? Dá uma olhada onde que está o alvo 19 aqui. Então, se mudar um pouquinho, eu saio do melhor resultado para um dos piores. Então, eu diminuí o meu resultado para 17. O que eu tenho de média aqui? Eu tenho o 17, o 16, o 15, o 14. Então, médias menores, tudo estável. E eu também tenho o 18. Ah, desculpa, o 19 está aqui. Eu falei errado. Não é esse 19 aqui, para você ver, né? Eu tenho o 19, o 20, o 21 e o 22, tudo em volta, tá bom? E depois disso, eu ainda tenho que olhar do 17, que por exemplo, que foi esse que eu escolhi aqui, qual seria o fator de lucro, qual que seria o drawdown em cima dessa banda. Então, tudo isso eu tenho que ficar analisando. Então, eu tenho que deixar o mais estável possível, tanto para cima quanto para baixo. Eu peguei o ponto médio, tanto de valor quanto das outras características. Né? Não pego só o que vai dar mais dinheiro assim, tá bom? Então, só para dar uma explicação mais ou menos como que a gente vai fazendo para não entrar em overfitting da estratégia. Vamos ver se eu tenho alguma outra imagem aqui interessante. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho também algumas características aqui quando eu estava mexendo com a entrada 4 e 5. Ó, o fator de lucro vai aumentando de pouquinho em pouquinho, porque vai fazendo a otimização. Aqui é uma das configurações que eu tinha que eu tinha melhorado um pouquinho, até mandei para vocês, que tinha dado uma pequena melhorada, mas não o quanto está agora, tá bom? E por que eu estou apresentando para vocês?
agora essa estratégia? Eu já testei ela, já fiz testes em simulador e conta real com ela, bate com o backtest. Então, esses resultados que eu vou apresentar agora, eles são resultados coerentes e que podem sim ser reproduzidos na conta real, tá bom? Vamos lá. Também eu ensino para vocês em vários vídeos, né, como fazer, então façam isso durante os testes de vocês. É interessante vocês fazerem. Aqui, vamos agora a detalhes, tá bom? Vou aumentar a tela porque eu sei que tem a minha câmera, e ela vai dificultar um pouquinho aqui. Nós temos aqui entrada, saída, ok? No gráfico está sendo feito. Conversei com alguns clientes, eles pediram as linhas, mas infelizmente não tem como, porque vão ficar 15 linhas aqui no total da banda, do alvo. Vixe, fica muito bagunçado. Fazer não fica legal. Não é legal. Então, melhor deixar quieto. Aqui a questão, vamos ver. Eu consigo fazer aqui, deixa eu pensar aqui. Eu vou deixar para vocês uma forma de pintar o candle de entrada, tá bom? Então, na melhor característica aqui, melhor configuração da estratégia, foi essa aqui. Temos um fator de lucro aí de quase 3,6, excelente. Eu me surpreendi, foi muito bom. Isso no total de quase 1.500 operações, 1.457 operações, 82% de acerto, característica disso. Mas o que os clientes pediram aqui? Razão, média e lucro, um pouco maior. Quando eu estava com a versão grátis, estava em torno de 0,3 o fator de lucro. E agora está em 0,74. Significa que a média de operações vencedoras é quase igual à média de operações perdedoras. Tá bom? Temos aqui 33 sequência de operações vencedoras, então você vai ganhando várias vezes até ter um loss. Maior operação ganhadora 1.460 e a maior operação perdedora 480. Isso num resultado de 10 meses. Deixa eu ver. Isso aí. Então o drawdown aqui ficou em 1,3. Então o declínio máximo dessa estratégia foi de R$ 560. Foi o quanto você perdeu em 10 meses na sequência. Foi R$ 560. Depois disso você já começou a ganhar de novo. Tá bom? E o pior trade aqui foi de R$ 480. Tá? E depois disso ainda você teve ali, digamos assim, um ou dois trades seguidos que chegou em R$ 537. Tá bom? Então, foram resultados excelentes aqui e eu vou mostrar o porquê disso. E vou apresentar para vocês também algumas formas de modificar isso aqui para que vocês consigam também colocar mais a sua característica aqui, mais o seu jeito de operar, tá? Se você quiser. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que ele estava desconectado. Eu vou conectar aqui. Então, vamos lá. Vamos para as operações aqui. Operações várias, conferi elas aqui também com a parte do backtest aqui, deu tudo certinho. Mas o que eu quero mostrar para vocês? A principal característica que eu consegui esse feito aqui, que consegui mudar da água para o vinho essa estratégia. É quantas vezes nós temos que chegar no máximo, na quinta entrada. Então, a quinta entrada, hoje, tá? Hoje, ela está com 17 contratos, mas eu já vou explicar o porquê. A quinta entrada, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foram 9 entradas de 1.500 entradas, tá bom?
Só 9 que foram com a quinta entrada. E aqui, 1, 2, 3, 4. 10 entradas com 4, com a quarta entrada. Tá vendo? E aqui nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 loss. Um de R$ 8, um de R$ 100, um de 80, um de 100 e um de 300. Um pouquinho maior. Tá bom? E aqui nós tivemos a terceira entrada aqui também. Nós tivemos mais algumas. E apenas um loss na terceira. Tá vendo? Então, excelente. Então, a partir do momento que você chega na terceira entrada, você quase não tem loss, colocando essa quantidade de contratos. Então, nós temos aqui 35, 35 entradas com mais de 2 mini contratos em 1.500 operações. Então, é um número muito baixo que você tem. O que acontece? Se você colocar aqui nas entradas as configurações um mini contrato em tudo, 1 e 1, vamos imaginar assim, você está fazendo médio para trás. Então, toda vez que você entra, você tem que aproximar esse médio para perto de você, para que qualquer respiro do mercado você consiga sair no alvo e sair com lucro. E é isso que acontece. Por isso que, se eu colocar nessas 30 entradas a cada 1.500, 5, 5 e 5, você melhora demais o seu resultado. Tá bom? Então, eu acredito que se você realmente quer fazer dinheiro no mercado aqui e você tem a condição de colocar 17 mini contratos de margem aqui e esporadicamente, igual está aqui no backtest, 1.500 operações, 30 apenas, usar esses 17, não, na verdade que usou 17 aqui foi só 10, né? Você consegue um resultado desse. Tá bom? Porque se você colocar 1, você faz a média para trás, só que você nunca chega com esse valor, com o valor médio próximo da sua posição, para depois, qualquer respiro, você ir lá e executa com lucro. Tá bom? Então, é isso que eu quero colocar para vocês. É uma pequena condição que melhora muito o nosso resultado. Além de todas as configurações que eu fiz, se você colocar essas entradas com 5, 5 e 5, a terceira, quarta e a quinta entrada, seu resultado muda completamente, tá bom? Se você deixar só um aqui, vai funcionar? Vai. Vai ter um fator de lucro acima de 2, ok, excelente também. Só que o drawdown aumenta um pouco, tá bom? Então, eu acredito que valha a pena você colocar dessa forma a estratégia, tá bom? E depois disso, como eu estava analisando e aprimorando a estratégia e tudo mais, eu vi que nosso problema estava sempre quando a gente fazia a quinta entrada, quarta entrada e terceira entrada. Tentei fazer com 6 entradas, nunca pegou a sexta entrada, nunca. Outro ponto, coloquei stop fixo depois da quinta entrada, também não funcionou, piorou muito e muito o nosso resultado, tá bom? Então não vale a pena. Por quê? Porque são pouquíssimas entradas e você tem que deixar o mercado trabalhar, balançar e ir para o gain. Porque vai, tá aqui, é estatística, tá bom? Outro ponto, eu estava com dificuldade para melhorar a nossa segunda entrada aqui. Coloquei milhões de filtros, milhões de filtros para ver se eu conseguia melhorar a nossa segunda entrada. Melhorou? Melhorou. Mas ela vai ser vai ser o nosso problema, tá bom? Porque em média, a nossa segunda entrada, isso aqui está só vermelho assim em sequência porque eu estou por número de contratos, tá? Não é assim a sequência de perdedores não.
É, em média, você perde ali em torno de 50%. Você acerta 50% e erra 50%. 50-50. Então, com uma entrada, o seu acerto é gigantesco. Não tem. Dessas 1.500 entradas aí, 1.200 é com um contrato só. Então, eu otimizei muito bem essa parte para que seja bem mais lucrativo apenas com um contrato. Tá bom? Ó, pode ver aqui, a sequência é gigantesca. Então, foi bem otimizada a primeira entrada. A segunda entrada, ela acerta só 50%, tá? Não consigo melhorar ela, infelizmente. Não adianta colocar mais contratos, não adianta colocar filtro de entrada, não tem como. E a terceira, quarta e quinta entrada são perfeitas. Tem como você operar só com um mini contrato? Tem, tá? Tem. Deixa eu só. Depois eu coloco para vocês aqui, ou então vocês pegam e, quando forem contratar a estratégia, colocam um mini contrato só aqui na configuração. Aqui, ó, no máximo, né? Coloca um só, pronto. Essa ali vai ser a performance que você vai ter. É possível sim. Aqui nós temos o nosso gráfico de operação. Então, temos várias operações pequenininhas com um mini contrato, algumas maiores, que são 3, 4 e 5, terceira, quarta e quinta entrada. E os loss estão aqui, quase todos menos de R$ 200. Excelente. E a curva de patrimônio é essa aqui. Não consigo, infelizmente, um histórico maior. Mas, o que eu percebi? Eu não queria testar num grande histórico, eu queria testar ela em diferentes mercados. Essa é a questão. Então, eu tive, né, de outubro para cá, mercado lateral, mercado rápido, mercado com pouca liquidez, pouca volatilidade. Então, teve um pouco de cada coisa. E eu percebi, tá, que em alguns momentos nós temos aqui uma angulação de curva maior, então nós temos um ganho mais expressivo, e depois nós temos aqui diminuindo essa angulação com ganhos menos expressivos. Mas, mesmo assim, sempre subindo. Né? Em nenhum momento eu tive uma dificuldade com o mercado lateral ou dificuldade com o mercado com alta volatilidade. Em nenhum momento eu tive essa dificuldade. Apenas um ganho maior ou menor, mas sempre ganhando. E na média aqui foi em torno de R$ 4.000 por mês, né, de lucro aqui com a estratégia. Aí, digamos que você vai tirar todos os custos e tudo mais, vai ficar em torno de uns 3.000 limpo, tá bom? Por que 3.000 limpo? Porque está sendo operado sempre com um mini contrato. A maioria dos 1.500, 1.100 é com um mini contrato apenas, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só modificar aqui para vocês darem uma olhada, se você quiser operar só com um mini contrato, tá? Mas eu acredito, não quero prometer nada para vocês, tá? Mas eu acredito que eu vou lançar uma otimização apenas com um mini contrato desse aqui, com um stop e gain fixo em questão de pontos, tá bom? Daí eu acho que eu vou lançar ela no modo gratuito também, que foi uma estratégia que foi derivada dessa aqui. Mas está aqui, ó, com um mini contrato, se você quiser operar, também vai ser feito 1.400 entradas, porque apenas você vai ser zerado em outro momento, tá? No caso, se você coloca mais contratos, ele vai fazendo a segunda, terceira, quarta e quinta entrada para ir melhorando o médio e ter o melhor resultado. Mas aqui, se você quiser, tá perfeito, ó, sem risco,
Aqui você percebe que o drawdown aumenta, tá? Mas sem risco nenhum, ó. 16 mil em 10 meses, R$ 1.600 com um mini contrato. Aí você pode vir aqui, muda para dois mini contratos. Depois, né, quando você quiser, você vem aqui, muda para 2 mini contratos também. Vamos esperar carregar. Apenas vai dobrar o valor aqui do resultado financeiro e vai aumentando conforme você vai tendo confiança. Tá bom? Ó, tá aqui, ó, o mesmo resultado, só dobra o valor financeiro. Ah, não quero, quero fazer. Eu quero só a primeira e a segunda entrada, não quero a terceira entrada. Então, coloca 1 e 1 aqui, coloca quantidade mínima 1, quantidade máxima 2. Está aqui, 2 mini contratos, 1,64. Mudou pouca coisa, né? O financeiro mudou, aumentou um pouco, mas o risco eu acredito que não seja tão legal assim. O drawdown aumentou mais ainda, porque você vai estar comprado com 2 mini contratos e não vai fazer médio para trás. Então, todas aquelas operações que entrou na quinta entrada, quarta entrada e terceira entrada, todas elas vão dar loss. Tá? Então, aqui nós temos um resultado, mas assim, vamos testar, mostrar para vocês como que ficaria ela puramente com um mini contrato igual é feito a outra, que você vai gastar de 1 a 5 mini contratos. Isso aqui é só com todos eles com um mini contrato, é uma otimização feita apenas com o local de entrada, o local de venda modificado em relação à estratégia grátis. Eu falo só, mas assim, foi a primeira leva foram 120 mil backtests, a segunda leva foram mais 120 mil, porque o Profit Ultra ele só consegue fazer de 20 em 20 mil. Então isso até limitou um pouco os meus estudos em questão de performance, né? Não que eu não tenha feito, mas seria mais rápido se eu conseguisse deixar aqui 120 mil e deixar rodando no computador e esquecer, mas eu tinha que toda vez ficar colocando, colocando outros para rodar, tá bom? Então tá aqui, com um mini contrato você tem um desempenho no fator de lucro de 2, uma razão quase de 2 de loss para 1 de gain, tá bom? E aqui nós temos um drawdown de R$ 1.300, que também não é ruim, tá bom? Assim, o que acontece? Eu vou até mostrar aqui as operações com mais contratos, que foi o que eu falei lá para vocês. Ó, aqui, deixa eu me aproximar. Aqui eu tenho as operações, tá vendo? Que deram loss. Então, ao invés de eu chegar lá e pegar essa estratégia aqui com loss, eu venho, mudo para 5 mini contratos na entrada, ou se você quiser também mudar para 4 mini contratos, aí fica a seu critério. Se eu mudar a última entrada, quer ver? Eu vim aqui, estou modificando tudo com o Profit rodando, é complicado. Acaba ficando lento. Até bugou aqui esse... Ah, não, está aqui. Ó, 9. Então, diminuiu a quantidade de loss, o meu gain aumentou aqui também. Tá vendo? E essas aqui continuaram no loss e essas aqui no gain. Então, melhorou a nossa performance. Está aqui, ó, saiu de 2,02 para 2,27.
E é um risco que vale a pena, porque são poucas entradas. Uma, duas, três, quatro. São 7, 10 entradas ali que você vai modificar e que vai dar um resultado muito melhor. Então, na minha concepção e na minha instrução, seria você utilizar 1, 1, 5, 5 e 5. No total, 17 mini contratos. Aqui, posso colocar 20 aqui também, tanto faz. Dessa forma, você consegue melhorar ainda mais o desempenho da estratégia. Tá bom? Ó, tá vendo? Tudo que tinha de loss se transformou em gain por causa da compra no lugar certo. Agora, digamos que você quer melhorar um pouquinho mais ainda. Por quê? Tá? Eu tinha um problema na estratégia que a venda era muito boa. Quando você trabalhava, até se você quiser colocar o RP Algo Mix, o, o grátis, só para venda, o resultado melhora bastante. Então eu trabalhei bastante na forma como seria a entrada da compra. Tanto que, por incrível que pareça, eu saio de 3,58 e se eu coloco para compra apenas, o resultado está melhor. Então eu aprimorei tanto a compra que agora a compra se tornou melhor do que a venda, vai para 3,67. Não é significativo, mas ó, aqui também o lucro ficou a mesma coisa, a razão. Então ficou excelente. A parte da compra foi o que eu queria consertar e acabei consertando. Então, tudo que o pessoal pediu na votação foi feito. Nós temos uma razão, lucro, prejuízo maior, tá bom? Nós temos um drawdown bem menor, muito menor, perto do que ela está fazendo. De resultado financeiro é um drawdown excelente, está em 1% aqui, é muito bom. Outro ponto, então tudo que vocês pediram de ajuste e tudo mais, eu fui fazendo, fiz, consegui, chegamos nessa estratégia. E também tudo que vocês pediram em relação a valores, ele vai ser mantido, tá bom? Então, nós temos os valores de R$ 150 mensais, ou, então, se você pegar no plano anual, vai ser R$ 100 mensais, que você pode dividir no seu cartão lá em 12 vezes, que vai ser R$ 100 mensais, tá bom? Que foi também o que vocês mais votaram. Essas duas acabaram ganhando ali na votação, quase empataram. Então, eu acredito que seja um valor justo pela estratégia. E queria agradecer a vocês, porque essas 400 pessoas que testaram, que colocaram essa estratégia para rodar e deram a sua opinião, fez com que nós chegássemos a uma estratégia excelente, tá bom? Muito boa mesmo. Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas e acredito também que o valor esteja dentro do que a estratégia pode oferecer para vocês. Ok? Eu queria agradecer aqui, muito obrigado. Não esqueça de compartilhar, de comentar esse vídeo aqui, se vocês quiserem mais algumas opiniões. Esse vídeo vai estar dentro da nossa estratégia e o link da estratégia vai estar embaixo aqui, ó, na descrição desse vídeo, ok? Muito obrigado e fico por aqui. Até mais.